Gênesis 26. Você tem o teu app, tem o teu celular, trouxe a Bíblia física, enfim. E queria tirar aqui algumas lições para as nossas vidas. E como eu já passei por muitas crises, eu assim, sou expert em crises, no sentido de ter passado por crises. Como a gente pode superar essas crises e como nós podemos, em meio às crises, obtermos as vitórias? Em outras palavras, transformar as crises em vitória. Gênesis 26 conta a história de um homem chamado Isaac. E você sabe, ou você conhece, ou você já ouviu, Isaac teve um pai. E o pai dele se chamava Abraão. E se você fizer um paralelo da vida de Isaac e da vida de Abraão, você vai ver que existem ali muitas semelhanças fortes. De um homem que enfrentou dificuldades, Abraão, Isaac da mesma forma enfrentou dificuldades. E em outro momento a gente vai poder fazer essa comparação. Mas eu queria ler com vocês aqui, pelo menos os 6 versos iniciais, que diz assim: houve, o verso 1, capítulo 26, houve fome naquela terra. Eu estou lendo da nova versão internacional. Como tinha acontecido no tempo de Abraão. Abraão era o pai de Isaac. Por isso Isaac foi para Gerar, onde havia um homem chamado Abimeleque, que era rei dos filisteus. E no verso 2 diz que o Senhor apareceu a Isaac e disse algo: não desça ao Egito, procura estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e os seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Aí o verso 5 e o verso 6 diz o seguinte: porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e as minhas leis. E no verso 6, diz que quando Isaac ouviu a voz de Deus, Isaac permaneceu em Gerar. Eu queria passar, tem um pensamento que eu trouxe muito interessante, pode passar a próxima lâmina, de Martin Luther King, que diz: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como esse homem se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Se você notou no verso 1, diz que houve uma fome naquela terra. Uma dificuldade terrível para Isaac, uma dificuldade com certeza em nossos dias ao redor do mundo, a fome, a miséria. E Isaac agora se deparava com uma grande crise, uma grande dificuldade. E como Isaac se portaria, como Isaac deveria se portar diante dessa situação? Lembre dessa situação, a verdadeira medida de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, não é quando está no momento fácil da vida, as facilidades, onde o mar está calmo, mas ela é medida diante das circunstâncias, das limitações que nós passamos. E dentro desse texto, é o capítulo inteiro que conta essa saga, essa história de Isaac, nós aprendemos lições preciosas para os nossos dias, para as nossas vidas. E é bem verdade que o Brasil passa por uma grande crise. Os Estados Unidos, no ano de 2006, 2007, 2008, passou por uma grande crise. É bem verdade que lá eles conseguiram contornar a crise. Aqui ainda nós estamos aí patinando nessa crise. Mas olhando para você, olhando para mim, como nós encaramos, lidamos com as crises?
Aí poderíamos ampliar a crise no casamento, a crise no emprego, na empresa, na família. A crise, em outras palavras, ela é uma encruzilhada, onde colocam algumas pessoas na estrada da vitória, no caminho para a vitória, e onde colocam outras pessoas realmente para o caminho da derrota. Onde você está, em qual estrada, em qual encruzilhada, qual caminho que você está passando nessa crise? Disposto, pronto para levantar o troféu de não, eu sou um vitorioso? Ou de cabeça baixa, sem ver perspectiva? Então, nesse texto nós temos aqui lições. Eu queria tirar aqui alguns conceitos importantes. E desse verso 1 ao verso 6, nós vemos a primeira lição. Quando você passar por uma crise, quando nós passarmos por uma crise, quando eu passo por uma crise, nós devemos ter em mente que nós não podemos fugir. Nós não podemos sair correndo. Nós devemos seguir a orientação de Deus. E o texto ele mostra claramente que existia ali uma possibilidade para Isaac, para esse jovem Isaac, filho de Abraão. E notem agora o paralelo com Abraão, quando foi para o Egito. Isaac, ele teve essa tentação no verso 2, e Deus apareceu antes que ele pensasse nisso. Isaac, não desça ao Egito. Procure estabelecer-se nessa terra. Em outras palavras, Deus está falando para mim o seguinte: olha, não busque saídas fáceis, não busque soluções imediatas, não busque, em outras palavras, o número um do McDonald's, que é rápido. Ou seja, em outras palavras, não tente buscar coisas fáceis, uma forma que vai resolver a tua situação naquele momento. Siga a minha orientação, isso falando para Isaac. E para nós, da mesma forma, siga a orientação de Deus. É verdade que nessa época onde houve fome, o Egito estava esbanjando alimento, esbanjando tecnologia, os melhores hospitais. As soluções mais fáceis nós poderíamos encontrar no Egito naquela ocasião. Mas Deus deu uma ordem a Isaac. Isaac, é o seguinte: quer ser bem-sucedido? Quer sair dessa crise? Quer vencer numa terra onde está deserto? Onde está seca? Onde o deserto ali está reinando? Onde não há mais gado? Onde não há mais solução? Teoricamente, aparentemente falando? Siga a minha orientação. É verdade que o Egito, naquela circunstância, naquele momento, era o atalho que Isaac poderia ter para ele. Fácil. Entraria num trem, num avião, vou embora para o Egito. Mas há uma outra lição no verso 3 ao verso 5, nesse mesmo conceito, que na crise ou nas crises nós precisamos tirar os nossos olhos das circunstâncias. É aquela coisa, né? Quando a gente fica olhando demais para o problema, para a dificuldade, para as angústias da vida, nós nos esquecemos que existe um grande Deus. Isaac, ele imediatamente ele tirou os olhos da terra seca, da fome, e olhou para Deus. Quando Deus ele começou a falar do verso 4 ao verso 5, das promessas que deu a Abraão, e eram as mesmas promessas que ele ia passar para Isaac, opa, eu vou olhar para as promessas. Mesmo não tendo as promessas imediatas, mas eu sei, Deus me prometeu. E se ele falou, ele vai cumprir. Então, em meio às crises, nós precisamos tirar os olhos das dificuldades e começar a olhar mais para o alto, para cima.
E o salmista ele é bem claro quando diz, né, elevo meus olhos, aquela poesia, para o monte. De onde virá meu socorro? Vem do alto. Então a gente precisa entender que nas crises nós precisamos olhar para as promessas de Deus. Precisamos obedecer quando Deus diz algo, através da palavra, através de uma impressão que você tem, através de uma canção. E sabe qual foi a resposta de Isaac para Deus? É o verso 6. Assim Isaac ficou em Gerar. Isaac ele poderia ter racionalizado, questionado, conversado, ali, tentado argumentar com Deus, mas Deus, o Egito está tão mais fácil, a situação está bem melhor do que Gerar, para que eu vou fazer o que em Gerar? Ou fazer o que aqui em Gerar? Eu vou para o Egito. Mas Isaac ele ouviu a voz de Deus, ouviu ali as orientações de Deus, a promessa de Deus para a vida dele e ficou. Na crise nós precisamos aprender a não fugir, a obedecer a Deus, a ouvir a voz de Deus. Sermos impressionados pela essa presença de Deus na nossa vida. Mas há um segundo ponto, eu queria ser breve nesse segundo ponto, que é do verso 7 ao verso 11. Houve uma situação ali, onde Isaac ele quis se sair de uma situação. Onde o rei ali, aquelas pessoas olharam para a esposa de Isaac e acharam ela muito linda. E Isaac, por medo de perder aí a sua vida, enfim, ele contou uma mentirinha. E você lembra de Abraão, quando Abraão estava ali com Sara, aquela situação toda, Sara tentou arrumar ali a situação do filho. Isaac fez a mesma coisa. Isaac ele tentou dar uma solução imediata para aquela situação. E no verso 11, Abimeleque advertiu todo o povo, dizendo, olha, quem tocar neste homem e em sua mulher certamente morrerá, porque Isaac, ele disse que a sua esposa não era esposa, era irmã. Olha o perigo, a enrascada que Isaac colocou a sua esposa, para ser livre de uma situação. Aqui me mostra uma lição muito clara, que na crise, ou em meio à crise, é o segundo ponto, nós devemos investir na nossa família. Isaac estava numa outra crise, uma outra situação, e o que ele fez? Ele tentou arrumar uma situação, uma solução para resolver aquela dificuldade. Porque se ele falasse que ela era esposa, na cabeça dele, se ele falasse que era a esposa dele, eles iriam matar Isaac e iriam pegar a esposa. Mas na crise, nós devemos cuidar da família. E quantas histórias, inúmeras histórias eu ouço de famílias, de casamentos, de casais, que passam por uma crise. A primeira pessoa que sofre é o seu esposo ou a sua esposa. Nas crises, nós devemos cuidar da nossa família. Eu gosto muito do pensamento que diz que nenhum sucesso na sua vida profissional justifica o fracasso da sua família. Enquanto os valores que nós ouvimos aí fora são outros valores com relação à família, nós precisamos preservar a nossa família, mesmo em meio às crises, principalmente em meio às crises. Mas há um outro terceiro ponto que eu queria mencionar com vocês, é o verso 12 e o verso 14. O verso 12 e o verso 14 nos mostra aqui algo fantástico. E aí nós começamos a ver como Deus, realmente a promessa de Deus ela é fiel. Isaac, no verso 12, diz que formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu 100%, ou seja, muito mais, e o Senhor o abençoou. E no verso 13 diz que o homem Isaac enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou muito rico. E no verso 14 diz que possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus daquela terra o invejaram. Nas crises, terceiro ponto, nós precisamos vencer o pessimismo. E quantas vezes nós ficamos nos lamentando, ficamos ali olhando para baixo,
vendo o tamanho do gigante, vendo o tamanho do problema, contemplando as dificuldades, e nos esquecemos do tamanho do nosso Deus. Notem, os filisteus estavam na terra. E os filisteus estavam passando por dificuldade. Os filisteus conheciam bem a terra. Mas Isaac, ele venceu o prognóstico negativo. Ele venceu o que as pessoas diziam, não vai dar certo, vai dar errado. Em outras palavras, Isaac, ele semeou na terra. Ainda que todos duvidassem, Isaac semeou. Será que é assim que em nosso dia a dia nós encaramos dificuldades? Semeando naquele local onde é seco? Onde você não vê ali, você nem sente cheiro de nada? Isaac venceu o prognóstico pessimista e investiu, ao invés de ficar lamentando. Muitos poderiam dizer, ou muitos disseram, ou muitos talvez te dizem, essa terra é seca, é um deserto, não tem como tirar água dessa terra, não tem como trazer gado para essa terra. Com certeza muitas pessoas falaram isso para Isaac. Não vai dar certo, não chove, outros já tentaram, já fracassaram. Em meio à crise, nós ouvimos esse coral de pessoas pessimistas. E eu fico pensando naquela história épica da palavra de Deus, de Davi e Golias. A minha filha ama essa historinha. Ela só não quer ver o gigante, ela quer ver Davi. O gigante ela acha muito feio. Mas eu fico pensando, Davi, quando ele teve que encarar Golias. Enquanto o rei Saul, que deveria, ele chamou o povo ali, ficava olhando para o tamanho do gigante, Davi olhava para onde? Olhava acima do gigante. Ele olhava para Deus. E assim nós devemos sermos em meio a essas crises. Não ficar olhando para a crise, não ficar olhando demais para as dificuldades, nós precisamos olhar para Deus. Mas eu queria pensar com vocês que no verso 18, no verso 22, nós vemos aqui o que eu chamo de uma especialidade, uma pós-graduação, um mestrado que Isaac fez. É interessante a gente ler esses versos e entender aqui a lição. E no verso 22 diz o seguinte, no verso 18. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai havia dado. E no verso 19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram um veio de água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo, essa água é nossa. E por isso Isaac deu o nome do poço Ezeque, porque discutiram por causa dele. E no verso 21, tornaram a cavar outro poço. E aí no verso 22, aí houve uma contenda, tomaram esse poço de novo. E no verso 22, teve que cavar mais poços. Em meio às crises, nós precisamos nos tornarmos expert. E eu digo para vocês, Isaac ele se tornou um expert em cavar poços. Você quer passar no concurso público? Se torne um expert. Estude. Você quer fazer uma outra faculdade? Se torne um expert, vai estudar. Quer abrir um negócio, um outro ramo? Trabalhe, vai cavar poços. Nós devemos nos tornar expert, especialista no que nós queremos fazer. E não ficar acomodado. Isaac ele podia se acomodar. Cavou um poço, vou ficar assim, não vai dar certo, vou ficar na minha. Mas Isaac se tornou um expert
Em meio às crises, ou em meio àquela crise, àquela situação, ele prosperou quando todo mundo estava reclamando, passando fome. Verso 12 e o verso 14 nós já lemos. Isaac, ele fez o ordinário. Fez o que estava à mão dele, em suas mãos. E ele esperou o extraordinário de Deus. Isaac enriqueceu-se, tornou-se um próspero empresário rural. E a razão disso, o verso 12, a segunda parte do verso 12. Porque o Senhor o abençoava. Ele cavou poços, ele plantou, ele investiu, ele trabalhou, ele foi um empreendedor. Ele entendeu que chegou, que bastava esse momento de ficar murmurando, de reclamar. Arregaçou as mangas e fez a parte dele. E há uma profunda conexão entre a mão do homem e as bênçãos de Deus. Entre o trabalho e a prosperidade. Deus definitivamente quer nos abençoar, Deus definitivamente Ele quer abrir as portas para nós. Mas nós precisamos fazer o quê? A nossa parte. E foi isso que Isaac fez. Isaac cavou poços. Ele poderia ter pensado naquelas promessas do passado. Poderia pensar aí numa manifestação divina, vai chover, Deus vai mandar chuva, Deus vai fazer com que as terras se abram. Mas Isaac fez a parte dele. Eu queria pensar no verso 14 ao verso 21, as outras lições, a última lição, que na crise nós devemos proteger o nosso coração. E é uma grande verdade que hoje muitas vezes nós queremos brigar pelos nossos direitos. Quando eu li esse episódio agora há pouco, quando Isaac abriram os poços, os pastores ali de Gerar, aquelas pessoas que viviam em Gerar, opa, esses poços ou esse poço aqui é nosso. São nossos. Isso aqui é meu. O que Isaac fez? Contendeu? Brigou, discutiu pelo direito dele? Porque ele que abriu. Ele que cavou. Isaac simplesmente juntou ali os seus servos, juntou as suas ferramentas e vamos abrir outros poços. Eu entendo nessa cena que nós precisamos estar no controle dos nossos sentimentos. E a paz de espírito é melhor do que a riqueza, algumas vezes. É melhor do que seus direitos. Ou seja, Isaac ele abriu mão do direito que ele tinha para ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus e seguir adiante. Isaac ele enfrentou no verso 14 a inveja dos filisteus, a rejeição de Abimeleque no verso 16, quando Abimeleque falou assim, olha Isaac, é o seguinte, você está ficando muito rico, vai embora daqui. Isaac teve que ir embora. Isaac ele teve que enfrentar aí a briga dos pastores de Gerar. E a grande verdade é que as pessoas, elas normalmente, elas não se alegram quando nós prosperamos. E nós precisamos saber lidar com essas tensões, com essas dificuldades. Isaac enfrentou isso com paciência. Eu poderia dizer para vocês que Isaac, ele teve uma reação transcendental. Eu queria só ler mais um verso. Está lá em Mateus, se você puder abrir Mateus 5. Esse é um verso muito conhecido. E aqui eu acho que talvez seria um grande desafio, o maior desafio para nós cristãos, para nós que conhecemos a Bíblia, conhecemos a palavra de Deus. Mateus 5, verso 39 ao verso 42. Dê uma olhadinha. Com certeza essa foi a reação de Isaac, que eu diria essa reação transcendental, essa coisa assim, que está acima da nossa compreensão, que diz, mas eu digo a vocês, verso 39, não resistam ao perverso,
Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo ou tirar de você a túnica, deixe que ele também leve a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. É quando eu vejo Isaac nessa reação de não querer discutir com os pastores de Gerar, com todas aquelas pessoas, falar o seguinte: eu prefiro dormir em paz do que, entre aspas, buscar os meus direitos. E Isaac nos ensina que é melhor sofrer o dano do que entrar numa briga buscando os nossos direitos. E é impossível ser próspero sem exercitar o perdão. E essa lição é uma lição profunda, que quem guarda a mágoa e passa por cima dos outros, não consegue ter paz. E eu olho para Isaac e vejo essa lição que ele nos ensina. E se você olhar no verso 26 ao verso 33, você vê algo também extraordinário do mesmo capítulo que nós lemos, Gênesis 26, voltando ao livro. O verso 26 diz que esse rei, que pediu para que Isaac fosse embora por causa da sua prosperidade, ele reconheceu que Isaac era um homem de Deus. E o verso diz o seguinte: por aquele tempo o rei veio a Gerar, e o seu conselheiro pessoal, e todos os comandantes do exército. E Isaac perguntou para esse rei: por que vieram aqui me ver? Uma vez que vocês foram hostis e me mandaram embora? E aí no verso 28, se você puder tomar uma nota desse verso, diz o seguinte: eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo, e por isso dissemos: façamos um juramento entre nós, e queremos firmar um acordo contigo. E a última parte do verso 29 diz: agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. A lição é: quando nós obedecemos a Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, até os inimigos, aquelas pessoas que nos perseguiam, elas reconhecem isso. Que lição profunda que eu vejo, que eu observo nessa história. Conclusão: Isaac não somente era um homem próspero, um homem que tinha uma grande casa, um homem que tinha vários carros, um homem que tinha um status social. Isaac, ele era um homem piedoso. Isaac, ele entendia muito bem que a vida dele não estava desconectada com a vida que ele exercia na sua comunidade espiritual. Em outras palavras, ele misturava o que eu poderia chamar a sua liturgia, o que nós fazemos aqui nessa comunidade, com o seu trabalho. E se você observar, do verso 24 ao verso 25, diz que Isaac, ao ele abrir poços, ele cavar poços, ele levantava um altar. Ou seja, Isaac, ele misturava, no bom sentido, o trabalho com a sua vida religiosa. Não existia uma separação, não existiam dois mundos para Isaac. Eu estou aqui nessa comunidade pelo sábado pela manhã, pelo sábado à tarde, ouvindo uma boa canção, boas mensagens espirituais. Aí eu vou para a rua, saio para a rua, vou para minhas atividades, esqueço do que aconteceu aqui e vou viver uma outra vida lá fora. Para Isaac isso não existia. É por isso que Isaac, ele era próspero. Ele era abençoado, ele entendia quais eram os planos de Deus para a vida dele. Para nós terminarmos, a sua segunda-feira, a segunda-feira para Isaac, era tão sagrado como um sábado, como um domingo, como um dia de reunião como essa. Não existia separação. Eu quero terminar mostrando uma foto, uma imagem. Essa imagem
ela é interessante. Pode passar, você já leu, já pode passar a última imagem, a última foto. Não sei se tem ela aí. É essa aí. Essa imagem, ela é lá de casa. É um terreno que fica ao lado da nossa casa, lá em Caieiras. E ela nos ensina algo assim extraordinário. De uma planta, de uma flor, de algumas flores, que conseguiu brotar, desafiou ali a circunstância, a situação do concreto e abriu para a vida. Eu fico olhando para essa foto, para essa imagem. Eu acho que um louco que chegou esses dias lá e arrancou. Realmente eu não acreditei porque o homem tirou isso aí. Mas hoje já não tem mais essa imagem. Foi umas 4 semanas atrás. O quanto ela ensina para mim resiliência, perseverança, insistência em meio às adversidades da vida. Eu olho para essa imagem, eu penso em Isaac. O que Isaac teve que enfrentar. E olho para essa imagem, eu olho para mim, me vejo nessa imagem, e vejo todos aqueles que confiam e que acreditam no plano de Deus para as suas vidas. Será que você consegue ser como essa flor? Com essas flores em meio ao concreto? Em meio às adversidades da vida? Você consegue imaginar isso? Como é que está a sua vida hoje? Como é que estão as crises? Como você está administrando as crises da sua vida? Acreditando nas promessas de Deus, cuidando da sua família, não sendo pessimista e não guardando mágoas, rancores, para nós refletirmos. Quando eu olho para Isaac, eu vejo uma inspiração. E se você estiver no deserto, ouça a direção de Deus. Com certeza Deus quer te tirar desse deserto e te levar bem mais para cima. Quer te levar desse concreto frio, sem vida, fazer com que você floresça. Eu termino com esse pensamento, que é um pensamento muito conhecido. Floresça aonde você está plantado. Foi isso que Deus disse para Isaac. Isaac, é o seguinte, você vai florescer onde você está. E com certeza eu vou te ajudar a vencer essa crise. Eu queria convidar aqui à frente o Bruno. Deus colocou no coração dele mais uma canção. Ao você ouvir essa canção, que você possa pensar na sua vida. Pensar aí nos dilemas, nas dificuldades que você tem para enfrentar. E inspirado nessa história, e olhando para essa imagem, você possa entender que onde a terra é seca, Deus pode fazer ali um manancial. Glória a Deus, glória a Deus, que fez o céu, a terra, as estrelas, é Deus,
que faz nascer o sol e traz a chuva, é Deus. Santo, 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 Deus poderoso, que era e há de vir, digno de toda honra, de toda glória, por sua vontade existo. Glória a Deus, glória a Deus, que enviou seu Filho pra morrer por mim. Glória a Deus, glória a Deus, que não poupou seu Filho de morrer na cruz. Santo, 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 Deus poderoso, que era e há de vir, digno de toda honra, de toda glória, por sua vontade existo. Santo, 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 Deus poderoso, que era e há de vir, digno de toda honra, de toda glória, por sua vontade existo. Queria convidar você, fechar os seus olhos, quero falar com Deus agora. Que você pensasse, você a sós com Deus, nessas crises que você passa ou já passou, e que pensasse em Deus também. Grande Deus, estamos aqui na Tua presença para te agradecer, porque a Tua presença, o Teu amor, o Teu cuidado, tudo isso é grandioso para nós. E nós te agradecemos isso. Também, ó Pai, Tu conhece as nossas vidas, aonde olho humano algum consegue enxergar, o Senhor consegue. E Tu sabes das nossas lutas, das nossas dificuldades, das crises que enfrentamos, e pedimos a Tua orientação. Pedimos para que o Senhor possa nos ajudar a vencer essas crises. Seja na família, na empresa, nos casamentos, nos ajude. Seja talvez alguma crise interna, pessoal, espiritual, nos ajude a ouvirmos a Sua voz, a seguirmos as Suas orientações.
Que essas crises não venham atingir as nossas famílias, os nossos relacionamentos pessoais. Nos ajude a sermos otimistas e não guardarmos mágoas. Nos ajude, ó Pai, a entender quais são os seus planos para nós, para cada um de nós. É o que nós te pedimos através dessa oração. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento onde todos podemos participar. É o momento dos dízimos e das ofertas. Em cima de cada mesinha tem um recipiente que vocês possam devolver de coração os dízimos e as ofertas, em forma de agradecimento ao nosso Deus pelo grandioso amor que Ele tem na nossa vida. Que a gente possa devolver um pouquinho do muito que Deus tem feito na nossa vida. Que nós possamos ser generosos também. Esse é o momento. Ok, oremos. Grandioso Deus, obrigado por tudo de bom que o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida, pela saúde, por esse maravilhoso sábado. Que possamos, Senhor, sair daqui renovados pelo Seu Santo Espírito. Que nos traga de volta para o culto na parte da tarde e que também possa todos ser abençoados os que virão também aqui, Senhor. Dê-nos um restante de sábado feliz na Tua companhia. Abençoa as pessoas que ofertaram. Em nome de Jesus, amém. Bom sábado a todos.